simplesmente palmas. Eu queria bater palmas mais alto aqui, mas é exatamente 1h50 da manhã. Não posso bater palmas alto, não posso falar alto, mas eu tô tendo que gravar esse vídeo aqui pra vocês, cara, porque foi o horário que deu, foi o tempo que deu. Queria ter gravado logo após a partida do Corinthians, mas uma bosta, cara. Fim de Campeonato Brasileiro, mas ó, palmas para Dorival Júnior, palmas para Thales Magno, palmas para Romero, mas principalmente para a diretoria, para André Sanches, que fez a gente estar nesta merda que a gente está hoje. O Corinthians encerra o Campeonato Brasileiro na 13ª colocação. Mano, a única coisa que eu tinha, tipo, nos palpites, caso você não tenha assistido o vídeo passado, a gente fez um caminho que levava o Corinthians para a 13ª colocação. A gente fez um caminho que o Santos acabaria o Campeonato Brasileiro na frente do Corinthians. E adivinha, eu falei no vídeo, isso não vai acontecer. E aconteceu. Meu irmão, tipo, se o Corinthians tinha 1% de chance de ficar na 13ª colocação e o Corinthians, com a sua incapacidade, conseguiu. É inacreditável. Então, palmas aqui, ó, a Dorival Júnior por fazer um time que não tem defesa, um time que não tem meio, um time que não tem ataque. Por incrível que pareça, eu vou ter que elogiar o Corinthians em determinados momentos. No jogo de hoje, o Corinthians teve chance? Teve, mano. Teve. Mas o corno chifrudo do Thales Magno errou 2 gols. Kaique errou. Parecia também que a bola não queria entrar. Depay teve chance, Kaique teve chance, Romero teve chance. O Thales Magno teve 2 chances basicamente sem goleiro. O Thales Magno, cara, era só rolar a bola pro Romero, meu irmão. E se consagrar. E outro, Corinthians, meu irmão, não era pra ter levado um gol. Do time do Juventude. Então assim, cara, parabéns ao Dorival Júnior que conseguiu montar um dos piores times do Corinthians da história. Eu vejo o Corinthians há 20 anos. Eu lembro do Corinthians desde 2009. Esse time é pior que o time de 2020, meu irmão. É pior, velho. Puta que lá merda. E as peças que tem, velho, são muito melhores. Gente, o Corinthians, ó, não sei se essas informações estão certas, vocês cobrem do Sport News. Aqui fala que os rebaixados não recebem premiação. Eu não tenho certeza, tá bom? Mas aqui, ó, o Corinthians poderia ter recebido 28 milhões. Gente, R$1 a mais, R$1 a menos pro Corinthians hoje, que tá com transferban, tá com quase 3 bilhões de dívida, é muito importante, mano. O Corinthians deixou de ganhar 10 milhões no dia de hoje, por causa de Thales Magno, de Dorival e Thales Magno. Eu não vou culpar os outros jogadores não, mano, sabe por que não? Porque o Thales Magno teve 2 chances, velho. As chances que o Thales Magno teve foi inacreditável, mano. Inacreditável, meu irmão. Inacreditável. Tudo bem, Kaique acertou uma bola na trave, Depay também acertou uma bola na trave. Pô, teve chance de fazer gol, não fez? Beleza, meu irmão. Beleza, mas o do Thales Magno foi ridículo, velho. E isso decreta o fim do Thales Magno no Corinthians, cara. É inacreditável. Eu não sei o que aconteceu com esse cara, mano. Não sei. Tinha tudo pra dar certo no Corinthians. E é isso que eu falo, velho. Na minha visão, gente, só pode ser técnico. Os jogadores do Corinthians, do Hugo Souza ao atacante, que é o Yuri Alberto, não estão rendendo. A defesa não está rendendo, os laterais não estão rendendo, os volantes não estão rendendo, os meias não estão rendendo, os atacantes não estão rendendo. Ninguém está rendendo dentro do Corinthians. Gente, o time do Corinthians coletivamente é ruim, horroroso. E hoje vinha fazendo um jogo bom. O Corinthians normalmente não triangula, não faz toque de bola, mas hoje conseguiu alguns toques de bola, alguns passes por cima muito bons que quase geraram gols. Umas 2, 3 vezes conseguiu. Mas no geral do campeonato foi ridículo. Vou fazer um vídeo depois, então se inscreva no canal, deixa o like, falando um pouco mais sobre o campeonato do Corinthians, tá? Esse vídeo aqui é um pouco de desabafo, tem que ser um vídeo um pouco mais rápido. Cara, mas é muito complicado. Não somente do Corinthians, mas um campeonato brasileiro em geral, que pra mim foi o pior até o momento que eu vi. Tirando de 2013. 2013 foi bem ruim também. Mas enfim, mano, eu queria mostrar alguns vídeos aqui, velho, que não tem o que dizer, mano. Primeiro desse gol do Thales Magno. Perdeu! Thales Magno, livre, leve! Cara, o Thales Magno, gente, o Thales Magno tinha um Romero livre. Se o Thales Magno levanta a cabeça, vê que o zagueiro do Juventude já tinha se posicionado, já tava vendido. Olha, velho. E o tempo que ele teve pra levantar a cabeça, pra ver o movimento, pra sentir o movimento do jogador do Juventude e só dar um toquezinho, foi muito grande.
Foi muito grande. Aqui, ó, nessa hora que ele finge que vai chutar. Não, nessa hora que ele vai chutar, ele tinha que fingir que ia chutar e rolar a bola, mano. E rolar a bola. Do jeito que dava, ele tinha que rolar a bola pro Romero. Então, assim, cara, o Corinthians perdeu 10 milhões de euros nesse gol. De euros não, de reais, desculpa. O Corinthians perdeu 10 milhões de reais nesse gol aí, ó. Nesse lance aqui, o Corinthians perdeu 10 milhões. Tipo assim, teve aquele lance do primeiro tempo que o Thales Magno dá por cima do Jandrei. Ali foi gol perdido? Foi. Mas não foi mais que esse, mano. Não foi mais que esse. Mas também tava inacreditável, cara. Tava inacreditável porque parecia que a bola não queria entrar. Mas enfim, cara. De novo, vou fazer um vídeo falando quem eu acho que deveria sair, quem eu acho que deveria ficar, o que o Corinthians deveria fazer, a gestão de elenco que o Corinthians deveria fazer pro próximo ano. Bom, primeiro esse aqui do Thales e vamos ver também o Neto xingando o time do Corinthians. De fora, bate pro gol! Thales Magno! Thales dominou de fora, bate pro gol! Xingando o Thales, mano, inacreditável. Que bom que tá saindo do Corinthians, velho. Inacreditável. E aqui mais uma postagem aqui da Crônica Alvinegra, né, mano? O Corinthians contra os 4 rebaixados. 1-0 Corinthians e Ceará. Beleza, ganhamos. Lá no Castelão, inclusive, grande resultado. Dentro da nossa casa. Corinthians 0, Ceará 1. Fortaleza 1-1. Dentro da nossa casa de novo. Jogo ridículo do Corinthians. Fortaleza e Corinthians 2-1. 2-0 Juventude lá na Alfredo Jaconi. 1-1 com o Juventude já rebaixado hoje. Aí 2-1 que foi de virada esse 2-1 contra o time do Sport e 1-0 na Ilha do Retiro. Foram 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas contra os times rebaixados. O Corinthians perdeu para todos os times rebaixados. E aí você vê a incapacidade desse time do Dorival. O quão o Dorival é ruim. O quão o Dorival não tem que estar mais no Corinthians. A gente está ferrado na Copa do Brasil, gente. Ferrado. Cara, é inacreditável. Pô, mano, os vídeos que eu vinha fazendo, eu falava, mano. Eu falei a partir daqui, ó. A partir desse jogo do Grêmio, se eu não me engano. Cara, daria pra vencer contra o Grêmio, o Corinthians perdeu. Bragantino, pelo menos o empate, o Corinthians perdeu. Ceará, era vitória, o Corinthians perdeu. São Paulo, beleza, ganhou. Cruzeiro, normal derrota. Botafogo, era pra ter vencido também. Fortaleza, Juventude, era pra ter vencido. Esse jogo aqui contra o Botafogo, esse jogo contra o Fortaleza e esse contra o Juventude eram jogos de 9 pontos. Jogos de 9 pontos. O Corinthians era pra terminar na 8ª colocação com 31 milhões no bolso. E não fez isso. Por incapacidade. Agora o Corinthians vai ganhar somente 17. O Corinthians conseguiu ficar atrás do Santos. Que também, cara, o Santos fez um campeonato horroroso. O time do Santos esse ano foi uma merda. Foi uma merda. Por culpa também da sua gestão. E o Corinthians ficou atrás do Santos. O Corinthians é o pior paulista. O pior paulista do Brasileirão. É inacreditável o que esse time conseguiu fazer. O feito que esse time conseguiu fazer. Pra quem conseguiu perder, por moleza, por vagabundagem, esse time é time de vagabundo. Esses jogadores são todos uns vagabundo. De novo, pra mim a maior culpa é do Dorival. Mas não importa, velho. Porque o Corinthians fez mole nos jogos contra o Juventude. Não de hoje, porque os foram os moleques, então não vou nem culpar, mas... fez corpo mole lá no Alfredo Jaconi. Fez corpo mole em vários outros jogos. De salto alto, como se o Corinthians fosse maior que alguém, como se o Corinthians fosse melhor que alguém. Ganhou um Paulistão, achou que tava ganhando a Libertadores, achou que tinha ganho o Mundial 2025. Parou. O Corinthians parou depois do Paulista, parou. O time acabou ali. Com o Ramon Dias já tava dando pra perceber aquele sinal de queda. E entrando de salto alto em algumas partidas como se fosse superior a alguém. O Corinthians não é superior a ninguém, meu irmão. Não é, entendeu? Então, quando a rapaziada fala, eu que prefiro aquele jogador que passa fome, né? Como o Cross falou, por exemplo, no vídeo dele, acho que foi passado ou retrasado. Que ele queria aquele jogador que passasse fome, que não tivesse dinheiro. Cara, eu discordo. Mas vendo esses resultados aqui, vendo essas coisas, tá errado, mano. Tá errado. E é verdade. Porque aqui, ó, cara, hoje o Corinthians, eu acho que, assim, pode ter empatado, mas fez muito jogo melhor. Beleza, Juventude estava rebaixado também. Mas fez muito jogo melhor do que com outros jogadores. Do que em outros jogos.
E, é claro, com outros jogadores. Porque Kaique Ferrari passa fome, meu irmão. Ele quer dinheiro. Cauê quer dinheiro. Choca quer dinheiro. Entendeu? Hugo precisa de dinheiro. Entende, cara? Os caras que entraram também, André, dinheiro. Ele precisa de dinheiro. Dieguinho precisa de dinheiro. Entende? Então é um cara que tem que se provar. Entende? Não é um Thales Magno que ganha 1 milhão e joga essa merda dessa bola. Cara, enfim, mano. Tamo ferrado, gente. Tamo ferrado. Próximo jogo é contra o Cruzeiro, né? Um fim de ano bem merda, porque cada jogo os caras pro Corinthians venceu, o Corinthians perdeu. O Corinthians era pra ter terminado em 8º lugar, ter ganhado 31 milhões de reais e conseguiu terminar atrás do Santos. Isso, mano, me indigna muito, velho. Isso me indigna muito, mano. Como que foi terminar atrás do Santos, meu irmão? Bom, o Corinthians tá classificado pra Sul-Americana, rapaziada. E eu não sei se a posição do clube na tabela do Brasileirão influencia alguma coisa em relação a potes, né, em sorteios, porque eu tô sentindo que se influenciar, o Corinthians vai cair no pote 4. E sabe quem tá na Sul-Americana, meu irmão? River Plate. E, cara, o Corinthians cair contra o River Plate, o Corinthians não consegue nem vencer Como que é o nome daquele time, velho? O Corinthians enfrentou no início do ano, aquele time horroroso, não é Universitário, velho. Não, o Universitário é outro, Não lembro, velho. Não lembro o nome daquele time. Mas aquele time horroroso. Quando eles quase perdeu. Tomou 2 gols ainda. E não é o Barcelona de Guayaquil. É um antes, né? Não é. Universidade Central. É isso aí. Universidade Central. Imagina contra o River Plate, velho. Estamos ferrados, rapaziada. Simplesmente estamos ferrados. Inacreditável a campanha do Corinthians no Brasileirão. Uma das piores que eu já vi na minha vida, velho. O senhor Dorival conseguiu acabar com o time. Mano, a última... Gente, pra vocês terem uma noção, a última vitória do Ceará foi contra o Corinthians, velho. E o Ceará não tava jogando bola. O Ceará é time ruim, meu irmão. O Ceará é time ruim. E a última vitória do Ceará foi contra o Corinthians. E o Ceará caiu. Ai, meu senhor. Olha isso, mano. O Corinthians... 4 jogos que era pra ter vencido. Pelo menos 9 pontos aqui. O Corinthians não fez, velho. O Corinthians não fez. Termina o campeonato com 12 vitórias, empatado com o Santos, 11 empates empatado com o Santos e 15 derrotas empatado com o time do Santos. 42 gols marcados, pior que o time do Santos, e 47 feitos. Menos 5 de saldo de gol. O Corinthians, mano, o Corinthians, meu Deus, velho. Ai, que raiva, meu irmão. Cara, dá vontade de chegar lá no CT e socar na cara de cada um, velho. De diretor, de presidente, de ex-presidente, de conselheiro. Nossa, a vontade que tenho de pegar um conselheiro e dar um jab de direita, um jab de esquerda. Mano do céu, velho. Cara, não é possível que fizeram isso com o Corinthians, mano. Imagina o tanto de milhões que já tiraram do Corinthians, mano. Gente, cara, não é possível, velho. Puta que lá merda, mano. Cada vez mais eu fico mais puto, velho. Porque essa 13ª colocação reflete muita coisa. A gente terminou atrás do Atlético Mineiro, meu irmão. O Atlético Mineiro é horroroso. Horroroso. Cara, eu queria muito gritar, velho. Mas não pode. Não pode. Gente, o Atlético Mineiro é horroroso. E terminou na frente do Corinthians. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção da campanha que o Corinthians fez? Gente, o Corinthians não vai ser campeão da Copa do Brasil. Desista, desista. Eu sou torcedor, vou ter fé, vou assistir o jogo, vou acreditar, vou torcer. Mas tem vezes que você tem que ser racional, velho. Tem vezes que você tem que ser racional, mano. Eu não vejo saída pra esse clube. Não vejo, velho. Eu não vejo se não for essa merda dessa Fiel. Se foi o que eu entendi, separar o clube do clube de futebol do clube, entende? O resto, tipo, o futebol ser só um, entendeu? Eu não vejo essa saída, mano. Deixa os ratos. Eu já falei essa ideia. Aqui no canal. Deixa os ratos. Deixa os safados que gostam de La Plata ali, ó, com clube, futsal. Eu amo o futsal do Corinthians. Amo o Davis. Não sei se vocês viram aqui, ó. Curti aqui, ó, o Davis, mano. Cara super gente boa, meu irmão. Esse Davis aqui é super gente boa, mano. Ídolo do clube. Talvez não. Acho que o maior jogador de futsal da história do Corinthians. Amo o Davis. Tirei foto com ele, o cara me atendeu super bem, foi muito simpático. Adoro o time de futsal do Corinthians, que perdeu, infelizmente, a final do Paulista pro Magnus, pro Sorocaba, né? Mas tá na final da Liga Nacional, inclusive que venceu, né, do Sorocaba na semifinal. Então, assim, inacreditável o campeão do Corinthians nesse ano, do futsal. Cara, ídolo, gosto muito do Davis, mas deixa o futsal com os ratos, mano. Futsal,
Cara, porque, desculpa, gente, é ridículo, cara. É ridículo, desculpa, vou colocar aqui eu inteiro. É ridículo um clube do tamanho do Corinthians e os jogadores de base, ou até os jogadores de futsal, utilizarem camisas de anos anteriores. Gente, o time de futsal tá usando a camisa do ano passado ainda. Vocês têm noção? Mas isso é desde sempre, tá? Isso é desde sempre, é sempre atrasado. Cara, em 2022 eles estavam usando a camisa de 21. Eu pedi a camisa pro Davis e ele falou, não posso dar, só tem essa. Velho, vocês têm... Não só pro Davis, pedi pra alguns outros jogadores também, né? Pro Tatinho, que jogava no Corinthians também. Cara, eu pedi a camisa pra ele, mano. Ele falou, não, desculpa, mano, não dá, só tem essa, não dá. Cara, isso é ridículo, meu irmão. Você tem noção do tamanho do amadorismo para um clube que recebe milhões, bilhões e bilhões todo ano? Todo santo ano o Corinthians recebe mais de 1 bi. E o Corinthians não tem camisa pra dar pra time de futsal. Pra base. Os caras da base é precário, velho. Precário. Por conta de vagabundo, meu irmão. Vagabundo. É vagabundo. Entendeu? Então, assim, tô muito estressado, cara, porque essa 13ª colocação não faz sentido, gente. O Corinthians, o ano do Corinthians foi o mesmo ano do São Paulo. O mesmo. 2 times ruins, só que o São Paulo, não sei como tá aí. Não sei como o São Paulo ficou em 8º lugar. Entende? O Grêmio, então, gente, o Grêmio é ridículo. Ridículo. E ficou em 9º. Cara, o Grêmio ganhou na loteria. Não, então, assim, é inacreditável, cara. Inacreditável que o Thales Magno fez hoje. Inacreditável que os gols que a gente perdeu, né? Mas também parecia que a bola não queria entrar. Inacreditável o Dorival Júnior. Não tem clima, não tem jeito. O Dorival já era. Não... Eu acho que, cara, é complicado dizer isso, porque se você olhar o mercado, talvez ele era o melhor livre na época, né? Talvez ele era o melhor técnico livre na época. E do mesmo jeito eu achava ruim. Tá? E do mesmo jeito eu achava ele ruim. Não queria ele. Mas, né, vai entender. Então, assim, se eu fosse Corinthians, cara, eu demitia o Dorival. Não contrataria o Cuca. Pelo contrário, ou traria o Tite de volta, ou o Vitor Pereira de volta. Ou se não, mano, faz um baita scout aí, traz um técnico como o Palmeiras fez com o Abel Ferreira e tenta sorte. Dá um all-in aí, amém, velho. Porque senão, mano, as coisas complicam. Bom, depois falamos mais de Corinthians em outros dias aí, também vai ter jogo contra o Cruzeiro, vamos dar nossos palpites, falar um pouco mais sobre a Copa do Brasil na terça, no caso amanhã, né? Então, também temos vídeos quarta, também pós-jogo. Cara, vai ter muita coisa ainda no canal, então muitos conteúdos aí pra chegar. Complicado. E graças a Deus o Santos não caiu também. O Santos de Vojvoda, cara, eu falei pra vocês, gente, o Santos do de Vojvoda é melhor que o time do Corinthians. O time do Vojvoda é mais organizado que o time do Corinthians. Ninguém acreditou. Então toma aí, ó. Santos na frente do Corinthians. E a gente tem que ser zoado. Mas, cara, é injusto. Desculpa, é injusto. É injusto o São Paulo tá ali. É injusto o Corinthians tá em 13º. Por que eu digo que é injusto? Porque todo mundo foi uma merda. E foi injusto porque a merda que a gente tem dentro do clube, que é o Dorival, claro que não sabe treinar o Corinthians, talvez se fosse outro técnico, a gente terminaria na frente do São Paulo. Entende? É por isso que eu digo que foi injusto, tá? Mas se você olhar o time dentro de campo, tudo mais, era campanha de rebaixamento. Aqui tinha muito time pior, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido. É isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal, tamo junto. Até o próximo vídeo.